Bem, muito bem, meus amigos, nós vamos então iniciar aqui o nosso trabalho de hoje, que será voltado, né, para o nosso tema livre, fechando aqui a nossa última quinta-feira do mês. E, como sempre, né, nos colocamos à disposição de vocês para responder as dúvidas que vocês colocarem na área de texto. E a gente vai tentando responder dentro das possibilidades, né, contando com a colaboração de todos também, para fazer aqui os complementos quando necessário, ou alguma correção que se fizer necessária também. Bom, a gente começa aqui, eu tenho dois assuntos que me foram apresentados, né, dois colegas nossos da sala que já se anteciparam, já me apresentando algumas perguntas, que são bastante curiosas, né, nos dois pontos, pelo fato da gente não tratar desse tema diretamente nos estudos que a gente faz da codificação, mas são situações que a gente tenta encaixar toda a teoria doutrinária para tentar compreender aquilo que se passa nesses dois casos, né? O primeiro é tratar aqui com detalhe, com mais objetividade. A Cindy me fez uma pergunta a respeito do autismo. A condição do espírito que fica nesse estado, né, nesse estado patológico ou psicopatológico, que é bastante curioso, porque quando a gente vê, de modo geral, olhando, por exemplo, hospitais de reabilitação, hospitais de assistências a familiares, aqui em São Paulo nós temos, por exemplo, a APAI, que trata de crianças com síndrome de Down, nós temos a Associação de Autistas, nós temos centros de reabilitação para portadores de limitações físicas. Então, quando a gente começa a olhar esse quadro geral desse tipo de experiência que os espíritos vivenciam, é natural que a gente fique se perguntando, né, qual exatamente a causa disso tudo. E a causa, a gente sabe que as causas podem ser das mais diversas, porque cada espírito tem a sua própria história, mas de certo modo acaba se estreitando numa experiência comum a todos, pela necessidade que tem, de que forma que cada espírito reage a uma experiência como essa, e qual é de fato o aprendizado que esse espírito tem, o que ele colhe após vivenciar uma experiência como essa. Eu peguei aqui um livro interessante que vocês devem conhecer, chama-se Deficiente Mental, Porque Fui Um. E esse foi um livro escrito pela Vera Lúcia Marinzec, com a colaboração do espírito Antônio Carlos. E ele traz aqui nessa obra situações das mais diversas, desde espíritos que vivenciaram, no caso aqui eles falam, né, de espíritos que já passaram pelas suas provas, já desencarnaram e depois contaram a sua história. Chama-se Deficiente Mental, Porque Fui Um, Vera Lúcia Marinzec. Então conta, por exemplo, de pessoas que viveram com paralisia cerebral, síndrome de Down, autismo, traumatismo craniano, com limitação intelectual das mais diversas, né? Então, nesse caso a gente tem, no texto de número 11, depois eu passo para você, Cindyzinha, para você conhecer um pouquinho da história desse espírito, caso você não conheça ainda esse livro. Então, o texto número 11, de uma jovem chamada Daniela. Eu vou ler aqui só a primeira parte, porque o livro ele se resume em duas partes por capítulo. A primeira parte conta a história do espírito, desde a sua vida de um modo geral até o seu desencarne, depois ali o seu pós-desencarne, e depois vem um comentário de Antônio Carlos, dando-lhe as suas considerações a respeito de cada caso. Então, o primeiro parágrafo do caso da Daniela diz o seguinte: balançava o corpo, sentia uma sensação estranha, diferente. Parecia que o vai e vem do seu movimento era como a cadência de um relógio. Era como se incentivasse o tempo a passar, mas o tempo para mim não existia. Tanto fazia se era noite, dia, frio ou calor. Mas o tempo, mais claro e escuro, fazia diferença. Não gostava do escuro. Tinha pavor e grunhia. Sim, o termo certo era grunhir, porque fazia um barulho sufocado que saía pela garganta e que podia assustar quem não estava acostumado.
Podia falar se quisesse, sabia fazê-lo, porém raramente o fazia. Nada me parecia importante para responder. Escutar? Sim, porém da maioria das vezes me fechava tanto dentro de mim que não registrava nenhum barulho estranho. E aqui depois ela continua com a história, né? Para a gente poder resumir, eu vou aqui para o comentário de Antônio Carlos, que ele fala com mais objetividade sobre o autismo. Então ele diz o seguinte: temos visto autistas reagirem de muitas maneiras. Nem todos se sentem como Daniela. Muitos pensam, alguns até veem lances de sua vida passada. Outros querem responder, mas não conseguem. É uma doença cerebral. Mas mente sã, espírito são, corpo sadio, mente com toda a capacidade possível. Normalmente, mas sem ser regra geral, o autista foi tremendamente egoísta a ponto de enxergar só a si mesmo. O egoísmo é uma doença, terrível doença que primeiro prejudica espiritualmente e depois se manifesta fisicamente. Daniela foi egoísta e avarenta em sua encarnação anterior. Veio, nesta, autista. Contudo, ela ainda tem de reparar seus erros, e a oportunidade está aí. Poderá reencarnar e dessa vez realizar seus planos de lutar contra o egoísmo. Só poderá dizer que não é mais egoísta quando provar a si mesma. Mas depois de muitas lições, esperamos que saia vitoriosa. Tudo deve ser feito para a recuperação do autista. Amor é fundamental, carinho, exercícios, medicamentos, fisioterapias, etc. A reação pode ser lenta, mas todos reagem, uns mais, outros menos. É importante a recuperação. Conhecemos muitos autistas que têm levado uma vida com limitações, mas com muitas capacidades. Também sentimos a preocupação, às vezes até aflições de muitos pais em relação aos filhos deficientes, de como deixá-los após suas desencarnações. Lembro que todos nós somos filhos de Deus, e ninguém é órfão de seu amor. Passamos por dificuldades que são aprendizado, mas não devemos nunca nos sentir abandonados. Não devem se preocupar, portanto, o tempo passa acertando o que nos parece incerto. Tudo é passageiro. Vimos nesse relato que o pai de Daniela não aceitou a desencarnação e, preocupado com a filha, voltou ao lar terreno sem preparo e só agravou a situação. Ele, sem querer, piorou o estado dela, perturbou o lar e a esposa. A mãe de Daniela sentiu terrivelmente o fluido perturbador do esposo. Por mais que a situação no antigo lar nos pareça difícil, não devemos nos desesperar a ponto de voltar ao ex-lar sem ordem, aqui no caso falando dos espíritos que desencarnam. O pai de Daniela foi carinhoso, fez o que lhe competia quando estava encarnado, e quando pela desencarnação se viu impossibilitado de continuar fazendo, deveria ter se conformado. Todos que têm uma responsabilidade deveriam agir assim. Fazer tudo o que lhe compete quando podem e não se preocupar quando tiverem de deixar algo por fazer. Para tudo há solução. Problema aceito é quase resolvido. Vocês, pais de filhos deficientes, não devem se preocupar em excesso. Façam o que lhes compete com amor, tentem resolver tudo do melhor modo possível, com planos de como deverão ficar os rebentos doentes. Lembre-os que a desencarnação é para todos e que se encontrarão novamente no plano espiritual. A vida continua. Então, assim, o bacana seria conhecer um pouco mais essa história, para entender exatamente qual o contexto da experiência desse espírito, Daniela, que depois, contou ali a sua história, que o pai veio a desencarnar antes, e aí, preocupado com a saúde, com o estado da filha, com a condição da família, voltou para tentar fazer alguma coisa e acabou exatamente perturbando ainda mais o ambiente pelo fato dele não estar em condições. Bom, a gente se pergunta se o autismo ele acaba sendo uma prova ou ele é uma expiação. Uma pergunta bastante natural. Mas a gente lembra sempre que o autismo, na verdade, é uma condição que o próprio espírito se impõe. Na verdade, é uma condição de sofrimento, é uma condição de aflição, que apesar dessa ideia da gente pensar que o espírito não tem essa percepção do que acontece à sua volta, ele não tem
consciência do que acontece, interiormente ele tem essa percepção, conforme os espíritos trazem para nós. O autismo, a única coisa que ele faz é fazer com que você não consiga externar as suas ideias, externar os seus pensamentos e sentimentos. Mas dentro de você mesmo você está ali remoendo todas aquelas ideias, você está observando, participando, prestando atenção naquilo que acontece à sua volta, desde que você não tenha um grau avançado de autismo. Então imaginar assim, quer dizer, o fato do autista não estar ativo na vida comum, vendo ali as dificuldades, as aflições e tudo mais, significa que ele tem uma vida tranquila. Mas na verdade é como se ele estivesse dentro de uma prisão e você pergunta para um presidiário: você está tranquilo dentro da sua cela pelo fato de você não estar preocupado em pagar suas contas na sociedade? Então, na verdade, ele vai dizer para você: olha, se eu pudesse sair daqui, eu sairia, porque eu tenho vontade de falar com as pessoas, tenho vontade de encontrar com as pessoas. Aquele preso arrependido, principalmente, né, ele vai sempre afirmar que ele tem vontade de se reabilitar diante do erro que ele praticou, mas ele vai ficar ali preso durante, muitas vezes, uma prisão perpétua. Então, estar encarcerado não significa que você deixe de viver. Ele está vivo ali dentro, ativo dentro daquele ambiente que para ele é de grande sofrimento. Então, se nós pudéssemos optar, né, eu gostaria de ser um preso, encarcerado, para não ter as preocupações de pagar conta, de me preocupar com os horários do trabalho, de me preocupar com os aborrecimentos de família, ou eu gostaria de estar ativo, participando de tudo isso, né, e me desenvolvendo cada vez mais. Então, como a gente pode observar, o autista, na verdade, ele só vai realmente conseguir se reequilibrar perante a desarmonia que ele mesmo provocou em sua existência anterior, quando ele voltar à atividade, porque nesse momento em que ele se encontra encarcerado, ele está simplesmente ali tentando despertar para aquilo que ele fez, que na verdade é um atraso, porque uma encarnação nessa condição, ele simplesmente fica ali paralisado, remoendo aquilo que ele fez, convivendo com seus próprios arrependimentos, com suas próprias culpas, para que depois que ele despertar, ele comece então a se desenvolver. Então, entre estarmos ativos, passando pelas dificuldades, vivendo dia após dia, construindo o nosso futuro, e estarmos ali naquele estado aparente de nulidade, de anulação absoluta, mas internamente ficar ali remoendo todas as suas experiências anteriores, os seus equívocos e tudo mais, mostra que, na verdade, essa encarnação, como acontece não apenas com os autistas, mas acontece também se, por exemplo, formos visitar uma instituição aqui em São Paulo, mais precisamente lá na cidade de Guarulhos, que é aqui na Grande São Paulo, nós temos ali o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. E ali eles têm um hospital que acolhe pessoas com limitações intelectuais. E são, algumas vezes, pacientes que são entregues a essa instituição pelas famílias que não têm condições financeiras, psicológicas, morais de tratar desses pacientes, eles entregam, então, para esse atendimento caritativo que a André Luiz presta. E ali nós temos alguns pacientes que eles vivem num estado de tal avanço, de tal grau de limitação, que estão praticamente no estado vegetativo. As crianças simplesmente param olhando para o nada, são alimentadas, são banhadas, são cuidadas ali no seu asseio, nas suas terapias, cuidadas com suas medicações, e simplesmente se limitam a estarem vivas. Então a gente se pergunta se vale a pena viver daquele jeito. Na verdade, espiritualmente, ou dentro da mente daqueles pacientes, eles estão muitas vezes revivendo experiências bastante dolorosas. Então, em vez deles estarem se desenvolvendo ativamente, fazendo aquilo que seria necessário para a sua evolução, eles estão primeiro passando por esse processo, digamos, como se fosse de fermentação. E para eles é muito doloroso. Para nós pode parecer alguma coisa séria, não está percebendo nada, então não tem problema nenhum. Mas na verdade eles estão sofrendo muito com aquilo, porque eles estão presos, enquanto eles não saírem daquela condição. E esse estado de inconsciência, que pode parecer interessante, é melhor você não perceber nada do que perceber. Esse não perceber nada também é uma grande tortura, porque ele simplesmente não pode expressar aquilo que ele é. Ele está vivo, ele está
ativo dentro da dinâmica universal, né, todos os espíritos estão vivos, mas ele simplesmente não consegue dar um passo além daquilo que ele vive. Então certamente é uma prova muito difícil, é uma expiação muito difícil que infelizmente o próprio espírito se impõe na maioria das vezes, pelo processo de autoculpa, né, aquela culpa muito intensa, aquela revolta, aquela rebeldia pelo qual ele passa, faz com que ele mesmo se coloque dentro daquele casulo e acabe sofrendo bastante por causa disso também. A Jandira perguntou, né, isso eram espíritos muito cruéis? Como disse para nós aqui o espírito Antônio Carlos, ele disse que não é regra, mas na maioria das vezes, esses espíritos que se fecham dentro de si mesmos, eram aqueles espíritos que ou são muito egoístas, ou são espíritos que carregam grandes culpas. Tem outro caso aqui também de uma outra moça que é autista, que ela relata que ela foi uma pessoa que provocou muita intriga na sua encarnação anterior. Ela falou calúnias, provocou desarmonias, e após o seu desencarne ela foi tomada por tal intensidade de culpa que ela não conseguia se expressar, tamanho constrangimento, tamanho o medo que ela tinha de tudo, e ela acabou nascendo exatamente como uma criança autista, fechada dentro de si mesma. Então ela não expressava nada, mas dentro dela era aquele turbilhão de sentimentos, de pensamentos, de imagens, de lembranças. É uma tortura terrível, porque você simplesmente não consegue falar nada. Você vai ter que ficar parado, é como se você ficasse parado, fechado dentro de uma sala de um cinema, durante a sua vida toda, assistindo o filme de tudo aquilo de ruim que você fez. E você não pode sair daquela poltrona. É algo extremamente difícil. Então é o que a gente percebe, né? Assim, o que mais vale para nós, na nossa encarnação, o que se torna mais produtivo é exatamente quando a gente consegue exercer o nosso livre-arbítrio. Quando a gente tem consciência para tomar decisões, para resolver problemas, por mais angustiantes que sejam. Porque assim a gente está se mobilizando com a intenção de reconstruir aquilo que foi destruído. Então essa aparente anulação, nulidade que o espírito passa, para ele é uma tortura, e somente depois ele vai passar pelo processo de reconstrução. Né? Magazine colocou, né, por isso também desenvolve gastrite, úlcera e outros, está ligado à culpa? É possível que sim. Né? Nesse caso, fisicamente, a gente lembra que são muitas doenças que nós somatizamos. Somatizar uma doença é transferir daquilo que é psíquico para aquilo que é físico. Então nós temos pessoas que infartam por causa de grandes preocupações, tem aneurismas, pessoas que têm problemas gastrointestinais. Então o nosso corpo físico acaba reagindo por causa desses pensamentos e desses sentimentos também. Né? Então o nosso corpo, sem dúvida nenhuma, reage, né? Porque ele é, né, um instrumento de grande sensibilidade. E qualquer tipo de alteração que você provoque, qualquer tipo de interferência que você provoque, você vai gerar uma reação em cadeia, gerando então esses problemas físicos que nós temos hoje. Então a gente tem assim, como diz Emmanuel numa passagem que fala sobre doença, ele diz assim que não existe a doença, na verdade existem os doentes. Porque se você tirar alguma coisa exterior que provocou uma doença em você, como no caso de um acidente, como no caso de uma substância que você ingeriu que não fez bem e tal, isso é algo que é uma reação que o organismo apresenta em virtude daquela substância. Mas a grande maioria das doenças que nós temos, somos nós mesmos que criamos. Exatamente por essas culpas, por essas preocupações, pela raiva, pela mágoa, né, por tudo aquilo que nós criamos dentro do nosso mundo psíquico, isso é transferido para o nosso mundo orgânico. Isso aí hoje a medicina holística principalmente, né, porque a medicina holística ela procura sempre abordar o ser humano dentro de todos os seus aspectos. Ele analisa, se você vai no médico tradicional, ele vai verificar os seus sinais vitais, ele vai perguntar o que você come e vai te passar vai fazer uma prescrição. E hoje os médicos estão abordando não mais o corpo do doente, mas ele está abordando o próprio doente, para entender exatamente quais são as possíveis causas daquilo tudo. Então ele vai abordar a sua condição física, a sua rotina, o seu estado emocional, os seus relacionamentos, o seu estado psíquico, muitas vezes até mesmo o seu estado espiritual.
para poder entender exatamente de que forma que pode ser feita essa abordagem. E aí os tratamentos são mais eficazes. Então a medicina está começando, digamos assim, a se espiritualizar. E a partir do momento em que ela se espiritualiza, ela começa a tratar do ser humano de uma forma diferente. Não mais dentro dos padrões materialistas da ciência, mas agora também tratando do aspecto emocional. Se eu for na medicina holística, o médico irá me dar na minha certidão de óbito, né? Vai nada, ele vai te tratar bem, você vai ver só. Ele vai passar assim algumas gotinhas mágicas de uma coisa, umas gotinhas mágicas de outra, uma mudança aqui, uma mudança ali. Vai ficar assim lubrificada que vai ser uma beleza. Não vai ter problema nenhum. Né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Já passo para você sim, Gisele. Só um instantinho. O próximo item que a gente tem aqui agora. Tudo bem, Cindizinha? Essa abordagem que a gente fez deu para dar uma ideia geral sobre essa questão? Como a gente fala, né? Quando nós tratamos de uma patologia como essa, nós temos ali situações das mais diversas. As causas são diversas, cada espírito reage de uma forma diversa, como a gente sabe. Então assim, a gente não pode apontar a mesma trajetória para todos os espíritos, mas a experiência oferece para eles praticamente as mesmas limitações. É a forma como ele vai reagir, né, e ele vai evoluir dentro desse processo de autoconscientização ou de revisão de si mesmo, para que depois ele possa tomar ali as suas atitudes. Né? Como a gente sempre lembra, né, os nossos erros são praticados à vista, mas Deus ele nos cobra a prazo, então ele vai fracionando essas dívidas para que a gente possa dar conta daquilo que a gente fez, porque muitas vezes são situações bastante graves. Então, nesse caso, alguns têm que para tudo, né? Reflita sobre aquilo que você viveu, para depois você reiniciar o seu processo. São essas pausas que fazem com que os espíritos tomem consciência de si mesmos daquilo que fizeram. Porque se nós deixássemos, quando a gente pega, por exemplo, o livro O Céu e o Inferno, lá na segunda parte dos exemplos, nós temos um capítulo chamado Espíritos Endurecidos. E ali, se vocês tiverem oportunidade, façam a leitura das entrevistas que Kardec realizou com os espíritos que estão nessa condição, que há espíritos que estão tão convictos de que o seu modo de viver é o modo correto, mesmo que tenham que passar por cima das pessoas, que causar transtornos e tudo mais, eles simplesmente não se abrem, eles não aceitam, né, um orgulho no seu mais alto grau, um egoísmo no seu mais alto grau, então eles vão viver durante muito tempo nessa condição. E algumas vezes essas reencarnações, que nós podemos chamar de reencarnações compulsórias, que eles são ali levados a esse processo, vivem fechados dentro de seus próprios mundos para poder se conscientizarem. São casos dessa natureza, por exemplo. Né? A Fernanda lembrou ali, para quem quiser assistir, né, o vídeo da BBC, que traz para nós ali um músico cego autista. Né? Então, tem ali os espíritos que conseguem se desenvolver mesmo com essas limitações, porque nós temos ali... Não cheguei a assistir não, Fernanda. Então, para quem não... alguns espíritos que passam por essa experiência, o autismo ele pode ter diversos graus. O indivíduo pode estar ativo, ter a sua vida, ele pode até se relacionar com outras pessoas, mas ele tem assim, aquele certo grau de não atentar muito para aquilo que acontece à sua volta. Então ele é uma pessoa de difícil relacionamento, é uma pessoa que se interessa muito pouco pelos problemas dos outros, e todo mundo vai dizer assim, mas você é muito indiferente, você é muito egoísta. Na verdade ele pode sofrer um grau muito leve de autismo, né? Porque na verdade a sua atenção está voltada para dentro de si mesmo. Enquanto que outros graus praticamente deixa a pessoa incapacitada, ela é completamente dependente do atendimento alheio, da assistência alheia, para que possa se desenvolver. Né? Então, é muito interessante estudar, né, esse campo, né, a título de instrução, é muito bacana. Bom, o próximo item que nós vamos aqui abordar, né, passar mais uma vez para quem quiser conhecer um pouquinho sobre esse universo da mente, das patologias e psicopatologias, esse livro é muito interessante, tá? O Deficiente Mental, Porque Fui Um. Né? E além também, né, que o livro Autistas do Além também pode ser uma opção para quem tem interesse em conhecer esse assunto. O próximo item foi a Lívia que apresentou,
ela comentou comigo sobre um texto que foi publicado na revista Reformador, de 1976, pelo Hermínio C. Miranda, né, que é um escritor espírita bastante conhecido, e ele escreveu um artigo que, de certa forma, desperta a curiosidade para muita gente, chamado Hitler, o médium do anticristo. Né? E a Lívia fez a pergunta, né, o que a gente podia abordar sobre esse tema, né, qual exatamente ali qual a profundidade ou a veracidade daquilo que foi apresentado, né? De muita gente também, né, Lívia? A esse ponto, para você ter uma ideia, eu li um livro chamado Guerra no Além, exatamente porque o tema, né, o tema guerras, o material bélico, essas coisas sempre me interessou, e aí então eu tive a curiosidade, né, de conhecer um pouquinho desse livro, Guerra no Além. E aí mostra para nós, mais ou menos aquilo que você colocou desse artigo, que o professor Hermínio ele fala para nós sobre as reencarnações de Hitler, que foram reveladas em reuniões mediúnicas, falam das reuniões que eram realizadas por Hitler e por algumas pessoas que estavam próximas, né, e quem apresentou isso foram exatamente ali os biógrafos de Hitler, não é simplesmente uma especulação que a gente faz. E o professor Hermínio ele faz um comentário interessante, que ele diz que Hitler tinha muito interesse em astrologia, em ocultismo, em questões paranormais, e ele lembra sempre que essa palavra ocultismo ela é um substantivo utilizado para definir muitas filosofias ou muitas práticas que envolvem esse relacionamento com o mundo espiritual. Então a gente lembra que nos Estados Unidos, se você fala em ocultismo, o espiritismo está envolvido nisso também. Reuniões de ocultismo, reuniões espíritas, então eles acabam generalizando tudo, exatamente porque essas reuniões, como a gente comentou durante essa semana, falando do Livro dos Médiuns, se as reuniões mediúnicas nas casas espíritas são realizadas a portas fechadas, com aquele ar de mistério, e isso está muito mais voltado para o ocultismo, para aquilo que é oculto do vulgo, né, das pessoas comuns, do que um intercâmbio natural com o mundo espiritual, já que a mediunidade é um sentido absolutamente natural para o ser humano. Né? Então, na verdade, é a forma como nós nos relacionamos que nós damos aquele tom de naturalidade ou aquele tom de mistério, de oculto. Né? E nesse caso, somente os iniciados podem realizar. Eu assisto a um documentário, não, a uma série chamada Vikings, que ela é transmitida pelo The History Channel. E essa série ela passa, né, depois de Cristo, ali alguns anos depois de Cristo, no ano 300, no ano 200 depois de Cristo. E é interessante como os vikings, que tinham as suas práticas voltadas para a natureza, né? Como hoje a gente tem, por exemplo, a Wicca, que é uma prática também conhecida popularmente como bruxaria, ela era praticada pelos nórdicos. Né? Então você não tinha uma religião tradicional, mas as suas práticas religiosas eram voltadas para as forças da natureza. Né? Eu conversei com ela ontem. Então, voltada para a natureza. Então eles evocavam as forças da natureza, as deusas da natureza, os deuses da natureza. E aí então agora eu me esqueci porque eu estava falando. Deixa eu ver, eu estava falando da Wicca. Sim, dos vikings, né? Então, eles tinham essas práticas. Era interessante que durante os rituais que eles praticavam, tinham aquelas pessoas que tinham uma vestimenta característica, todos eles raspavam a cabeça, e somente eles eram capazes de entrar em contato com o mundo espiritual. Ou seja, esses eram os iniciados, como Leon Denis lembra, lá no primeiro capítulo do livro Depois da Morte. Ele fala um pouquinho sobre a evolução das religiões, vale a pena conhecer para quem quiser, dar uma lida nesse capítulo, porque ele fala sobre a evolução das religiões e dos iniciados. Somente aquelas pessoas que eram escolhidas tinham acesso a esse material, a essas informações, a esses textos, a esses encontros, né, com o mundo espiritual, enquanto que as pessoas dependiam deles. Aí a doutrina veio fazer exatamente o contrário, fazer com que todas as pessoas tenham acesso àquilo que o mundo espiritual oferece. Você não precisa mais fazer uma prática oculta
para poder se relacionar, né? Então, nesse caso, o ocultismo, como lembra aqui o professor Hermínio, trata exatamente dessa questão, né, que o espiritismo também está. Então, na verdade, nós tínhamos reuniões mediúnicas que eram realizadas por Hitler e por outras pessoas também envolvidas por ele, para poder entender exatamente de que forma que o mundo espiritual interferia ou influenciava, né, Hitler e tudo aquilo que aconteceu devido às suas atitudes, devido às suas escolhas. Nesse livro que fala sobre guerra no além, é interessante que mostra a guerra por uma outra perspectiva. Assim como também tem um outro livro de Carlos Bacelli chamado Escada de Jacó, que esse livro ele é voltado para aquela guerra do Iraque, que aconteceu quando o Iraque invadiu o Kuwait em 1991, e aí então os Estados Unidos e outras nações interferiram nessa invasão, tendo ali um conflito bastante grave. E depois nós tivemos a Guerra do Golfo, desculpem, que foi uma outra guerra, né, que nesse caso já foi os Estados Unidos que invadiram o Kuwait, aquela coisa toda. Mas nesse livro conta a história da visão daquela guerra do Golfo pela perspectiva espiritual. Então mostra os espíritos que mesmo depois de desencarnados continuavam combatendo porque eles não tinham consciência que haviam desencarnado. Um homem-bomba que corria com colete e se explodia, de repente ele se via vivo, se arrastando no chão, com seu perispírito mutilado, né, se arrastando assim com metade do corpo, porque ele se via. De repente você via soldados correndo, carregando companheiros que estavam machucados, e na verdade todos estavam desencarnados, sem terem consciência disso. Então, nesse livro Guerra no Além, ele fala sobre os grupos de espíritos que estão ali, que já desencarnaram, mas que estão muito atentos àquilo que acontece aqui no mundo material. Se você tem, por exemplo, um obsessor que está preocupado com a sua vida para tentar te influenciar de alguma forma, em alguns casos nós temos ali muitos espíritos formando esses grupos que influenciam tanto para o bem como para o mal. E quem comenta sobre isso é Leon Denis também, quando ele fala sobre a Guerra e Espiritismo, se eu não me engano, o nome do livro. Ele comenta que durante a Primeira Guerra Mundial, porque Leon Denis viveu nessa época, né, então ele era ali contemporâneo de Kardec. Kardec, na verdade, era amigo do pai de Leon Denis. E depois da sua vivência, Leon Denis viveu exatamente durante esse período da Primeira Guerra. E ele faz alguns comentários sobre aquele contexto, mostrando, por exemplo, da invasão que a França sofreu, a importância que os espíritos que eram ex-líderes e ex-grandes combatentes da França estavam ali presentes, influenciando os líderes encarnados para que pudessem proteger a nação, proteger o país, proteger as pessoas contra as invasões, né, no caso dos germanos na época, né, que eram os austro-húngaros também, que estavam interessados em invadir a França. Então mostra que, da mesma forma que hoje nós temos esses conselhos militares, conselhos políticos que se organizam para poder lidar com esses conflitos, tanto aqueles que estão atacando como aqueles que estão se defendendo, aqueles que são os mocinhos, aqueles que são os bandidos, né, vamos dizer assim. No mundo espiritual nós temos a mesma coisa também. Essa influência acontece o tempo todo. Se nós temos influência dentro de uma casa espírita, temos influência dentro do meio religioso, temos a influência dentro de um centro médico, inspirando ali os profissionais a trabalharem da forma mais correta possível, dentro do ambiente político, do ambiente jurídico, do ambiente administrativo, científico, acadêmico de modo geral, nós temos também exatamente nesse momento, principalmente quando as energias e os pensamentos estão ali em desordem, de uma forma bastante tumultuada. Quem comenta sobre isso é André Luiz, no próprio livro Nosso Lar, que foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele fala exatamente sobre a turbulência que é provocada na psicosfera do nosso planeta por causa desses momentos de conflitos, principalmente daquelas proporções. Hoje nós temos alguns conflitos que são locais aqui no nosso planeta, como no caso dessa tensão que tem entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, o envolvimento dos Estados Unidos, China, Rússia, Japão, o que acontece no Oriente Médio com relação a Irã, Iraque, Afeganistão,
mais alguns conflitos civis que acontecem na África, né? Então, de um modo geral, nós temos ali vários pontos de tensão hoje, que não se comparam à proporção do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e também da Primeira Guerra Mundial, mas não deixam de provocar essa turbulência. Então, quando se fala sobre Hitler, sobre qual era a sua destinação, a gente lembra que Carl Sagan, que foi aquele astrônomo da década de 80, que divulgou a astronomia de uma forma mais popularizada, ele no seu livro, num livro que chama O Mundo Assombrado pelos Demônios, e ele não fala dos demônios no sentido literal, mas ele fala assim que os demônios poderiam ser considerados esses pontos de crendices da sociedade, da humanidade, que acabam exatamente fazendo com que ela não se esclareça. Assim como os iluministas falaram sobre isso, falando das trevas da religião e da luz da razão, né, que era exatamente o iluminismo, que era iluminar a razão, o Carl Sagan fala do mundo assombrado pelos demônios da ignorância, do misticismo, das crendices. Então ele fala sobre sequestros de alienígenas, aparição de Fátima, sobre mediunidade, não fala da mediunidade propriamente, mas ele fala dessa ideia de se comunicar com os espíritos. E ele aborda também essa questão do Hitler. E ele diz o seguinte, que muita gente pensa assim, que se por acaso, aliás teve até uma minissérie, uma série que falava sobre isso, que as pessoas voltaram no tempo, né, teve assim, era uma empresa de um grupo militar, ou de um grupo do governo, que podia viajar pelo tempo. E aí então nesse episódio fazia o seguinte, eles enviaram uma funcionária, uma dessas agentes, para voltar no tempo, para poder assassinar o Hitler quando ele era um bebê. E a história assim faz com que ela volte no tempo, e encontre aquela criança ingênua, aquela criança meiga, que brincava no seu bercinho e coisa e tal, e a missão dela era exatamente assassinar essa criança para evitar aquilo que aconteceria no futuro, que era exatamente o desenvolvimento da Segunda Guerra. Mas então, aí eu estou fazendo conexão de várias ideias, eu espero que vocês estejam me acompanhando, né? Porque na minha cabeça aqui as imagens vão surgindo e eu não sei se vocês estão conseguindo correr atrás. Mas vamos lá. Então, esse pensamento de dizer assim, se você pudesse voltar no tempo e assassinar o Hitler, será que por acaso você conseguiria impedir a Segunda Guerra Mundial? Então Carl Sagan, nesse livro, O Mundo Assombrado pelos Demônios, ele fala sobre isso. Muitas vezes as pessoas acreditam que assassinando Hitler, as guerras deixariam de existir. Mas na verdade, aquele pensamento de domínio não era apenas do Hitler, era dele, que por acaso se tornou o líder daquele movimento do nazismo, né, que estava ali se organizando, se levantando da pós-Primeira Guerra Mundial lá na Alemanha, mas que na verdade, se não fosse ele, surgiria outro. Porque na verdade eram várias mentes pensando em conjunto para poder fazer com que aquilo tudo se transformasse naquilo que surgiu. É aquela mesma ideia que Leon Denis, por exemplo, trouxe como uma mensagem lá no Centro Espírita Leon Denis também, dizendo que se por acaso Kardec falhasse na sua missão de trazer o Espiritismo, o próprio Leon Denis seria o sucessor dessa tarefa. Se por acaso, como Chico Xavier sempre fala, se um capim morre, nasce outro. Então quando você tem uma grande ideia em desenvolvimento, na verdade quando você tem um líder, aquele que organiza tudo, se não for ele, pode surgir um outro personagem, pode surgir uma outra cabeça que vai organizar. E no caso do mundo espiritual, envolvido com essas mentes, principalmente na construção ou na destruição, nós temos um envolvimento muito íntimo daquilo que acontece no mundo espiritual e no mundo material. Nós não podemos desvincular aquilo que acontece. Se por acaso eu desencarnei, eu posso deixar de me interessar por aquilo que acontece no mundo físico, como eu posso me manter muito interessado, muito próximo, influenciando e interferindo naquilo que acontece. E nesse caso, quando a gente fala em espíritos dessa natureza, que estão muito ligados ainda aos interesses de conquistas, de poder, de egoísmo, de orgulho e tudo mais, eles estão muito mais próximos do mundo material do que das camadas superiores do mundo espiritual. E nesse caso, qual é a melhor forma de você desencarnado poder desfrutar do prazer desse poder? Era exatamente fazendo com que você manipule o jogo do que acontece aqui entre os encarnados.
Porque, na verdade, quem são os desencarnados? São simplesmente os homens que morreram, como diz Kardec. Então, Hitler, se ele era um predestinado a assumir essa condição, provavelmente porque os espíritos, quando eles encarnam, eles têm tendências a determinado tipo de realização. Se eu tenho uma tendência, por exemplo, à ciência, eu naturalmente serei levado a ela. Na escola eu vou me interessar mais pelas aulas de ciências. Na universidade eu vou procurar um curso que satisfaça meu interesse pela ciência. Vou trabalhar num ambiente que me favoreça. No caso das artes, a mesma coisa, da educação, da política. Então nós pegamos hoje esses políticos que nós temos hoje aqui no nosso país, a gente se pergunta quais deles entraram por acaso na política. Alguns aventureiros, alguns oportunistas, mas nós temos outros políticos que vieram realmente com o intuito de participar desse processo. De transformação do nosso planeta para o bem ou para o mal. Os juristas que nós temos hoje, esses que formam, são promotores, são juízes, que são desembargadores, que participam de tribunais das mais diversas alçadas, desde a Suprema Corte até essas cortes mais regionais, mais localizadas, né? Então, todos eles vieram com esse propósito. Não foram simplesmente aventuras. Como eu falei para vocês, alguns, por falta do que fazer, ou por não ter um propósito, ver uma oportunidade, coisa e tal, eles se envolvem com isso. Mas no caso de Hitler, por exemplo, de espíritos que têm essas grandes realizações, não são espíritos aventureiros. São aqueles espíritos que reencarnaram com um propósito, transformaram esse propósito numa ambição pessoal, deram abertura para que sofressem essa influência e realizaram o que realizaram. Então, se o Hitler era médium pessoalmente, a gente vai ter que confiar naquilo que a biografia traz sobre ele, como foi o caso, por exemplo, daquilo que o professor Hermínio C. Miranda trouxe para nós, né, através dessas pesquisas, dessas investigações. Se as reuniões mediúnicas aconteciam daquela forma, se as informações, as materializações que ele relata aqui nesse artigo, né, ele diz que essa médium que era convocada para participar dessas reuniões era uma médium de efeito físico muito potente, e aí então os espíritos começaram a se materializar, mas os espíritos com aquela aparência, né, que a gente pode imaginar, que tendo esse vínculo direto com essas pretensões e intenções que eles apresentavam, né? Então eram os espíritos dessas dimensões inferiores, espíritos com esses propósitos destrutivos e tudo mais. Mais uma vez, isso de fato aconteceu ou não? A gente não sabe, né? Inclusive o próprio professor, ele diz assim que... deixa eu pegar aqui para vocês... Deixa eu pegar aqui o finalzinho desse artigo dele. Ele diz assim... só esse trechinho aqui. É claro também que não se empenham apenas no setor político-militar, por exemplo, como Hitler, mas também procuram conquistar organizações sociais e religiosas que representem núcleo de poder. A gente pode imaginar o que aconteceu da Igreja Católica durante a Idade Média, na época em que havia aqueles papas corruptos, em que a Inquisição estava provocando o medo e o terror na sociedade ocidental, de modo geral, a influência espiritual que havia sobre essa instituição. Porque, como Jesus fala no seu Evangelho, lá no livro de João, ele diz para nós, né, conhece-se a árvore pelo seu fruto. Se a árvore não é boa, ela não dá bom fruto. Né? E se a árvore é boa, ela dá bom fruto. Então a gente vê exatamente como resultado disso. Então qualquer tipo de instituição, qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de ideologia que se apresente, mas que traz resultados negativos, com certeza há essa influência espiritual negativa também. E ele continua: nesse ínterim, porém, valer-se-ão de todos os meios, de todos os processos, para alcançarem seus fins. É claro também que não se empenham apenas no setor político-militar, como por exemplo no Hitler, mas também procuram conquistar organizações sociais e religiosas que representem o núcleo do poder. Muitas vezes, esses emissários das sombras nem sabem conscientemente que estão servindo de instrumentos aos amigos da retaguarda. A sugestão pós-hipnótica foi muito bem aplicada por espíritos altamente treinados na técnica da manipulação da mente alheia.
é a utilização da fraqueza humana que falava Hitler. Né? Então, algumas vezes fazem aquelas suposições de que durante os momentos em que Hitler fazia as suas exposições, fazia ali as suas apresentações públicas, aqueles discursos que a gente vê nos documentários, né? Aquelas praças lotadas, aquelas pessoas completamente hipnotizadas, porque ele tinha um magnetismo muito forte, isso eu já li também numa outra oportunidade, que assim como Jesus, que tinha um magnetismo quase que irresistível na sua época, porque quando ele falava com as pessoas, elas simplesmente ficavam embevecidas daquilo que ele falava. Elas não conseguiam piscar, elas não conseguiam pensar em outra coisa, a não ser apenas absorver aquilo que ele falava. Essa era a força magnética que ele apresentava. Hitler, da mesma forma, também tinha esse poder. Ele falava para as pessoas sobre conquistar o mundo, sobre destruir os opositores, e as pessoas simplesmente aplaudiam aquilo que ele falava. Algumas vezes não tinham nem consciência do que estavam fazendo. Então, falavam que nesses discursos, de repente havia uma influência espiritual tão poderosa que Hitler, até mesmo ele, como um indivíduo, ficava surpreso das coisas que ele falava e da forma como ele falava. Que isso poderia ser talvez uma influência espiritual que gerasse ali uma psicofonia, é a dúvida que a gente fica. Né? Então, e quando se fala sobre médium do anticristo, naturalmente o professor Hermínio ele colocou essa expressão anticristo muito mais para poder levar aquela ideia do misticismo do que para falar do anticristo propriamente dito, já que a doutrina espírita não fala do mal supremo, mas ela fala do mal que existe no coração das pessoas e dos espíritos que abraçam, né, essa ideia do mal. Né? Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. O Fernando colocou lá em cima, teve até um filme de porta-aviões americano que voltou no passado, na época do ataque de Pearl Harbor, e eles tiveram que decidir se volta ao futuro ou muda no passado, né, chamado Nimitz. Eu lembro desse filme que é muito interessante também. Deixa eu ver aqui. O Jandira colocou que a guerra não teria tantas proporções, mas teria uma guerra, sim, mesmo sem o Hitler. Né? Olha, como o Carl Sagan falou, com o propósito que ele tinha de realizar aquilo que desejava, com a concordância daquele grupo que estava ao seu lado, se ele não fizesse, os outros fariam de outra forma. De repente alguém pior do que ele, alguém melhor do que ele, a gente nunca vai saber. Né? Mas felizmente, pelo menos essa fase da humanidade passou e deixou uma lição para nós que não pode ser esquecida. Né? Deixa eu ver aqui, mas aí é que está, né? Porque a espiritualidade permite que esses monstros desçam ao planeta? Porque nesse planeta tem pessoas como nós. Porque se fossem mundos melhores, se nós construíssemos um mundo melhor, nós não teríamos espíritos desse quilate aqui reencarnando entre nós. Então são essas experiências que nós precisamos, esses choques morais, esses choques traumáticos, que fazem parte das nossas necessidades. Agora tem um detalhe, Jandira. Se a gente acha que Hitler é o pior espírito que existe no universo, a gente está muito enganado. Porque, na verdade, se nós voltássemos no tempo e começássemos a estudar um pouquinho sobre aqueles faraós do passado, sobre aqueles imperadores romanos do passado, o Hitler seria assim uma criança brincando num parque de diversões, diante daquilo que eles já realizaram anteriormente. Né? Então o próprio Hitler se via como reencarnação de Tácito, que foi um imperador romano. Então ele também falava de reencarnações dele e também de outras pessoas que estavam ali ao seu lado. Goebbels, por exemplo, que era ali o seu ministro da propaganda, também falava que em várias encarnações tinha reencarnado ao lado dele, como sendo ali o seu braço direito, vamos dizer assim. Né? Então são várias as fases que a humanidade vai e é um aprendizado para nós. A tendência, a partir de agora, desse mundo de provas e expiações, é exatamente fazer com que esses espíritos já não tenham mais compatibilidade com o nosso mundo. Então nós tivemos aqueles que, assim como nós tivemos Hitler no passado, nós tivemos Mahatma Gandhi. Assim como nós tivemos Goebbels, que era aquele ministro, nós tivemos ali Madre Teresa. Então, na verdade, existe assim o mundo espiritual nos influenciando tanto para manter o egoísmo como para também nos estimular para a nossa evolução. E agora nós estamos assim, saindo dessa fase mais primitiva, já entrando na fase mais racional. Né? Fernando colocou, né, imagina se ele tivesse usado essa mente, né, e lábia dele para mudar o seu país para o bem. Né? Nós tivemos essa lábia, foi utilizada, por exemplo, por Madre Teresa, como eu falei para vocês agora há pouco.
né? O Gandhi, por exemplo, que tinha ali aquele conflito da Índia, que tinha um problema com o Paquistão, que estava ali colada com ela, que era de um domínio inglês. De repente o Gandhi foi com a sua lábia pacificadora e conseguiu libertar um país e transformar a vida daquelas pessoas, né? E nós tivemos também Saddam Hussein, nós tivemos também Osama Bin Laden, nós tivemos também tantos outros que surgiram para o bem e para o mal, né? Então, assim, esse é o cenário do nosso mundo hoje, mas que felizmente já vem mudando. Então, aquilo que a gente vê hoje choca, traumatiza, traz medo, mas felizmente nós já saímos dessa fase, né? Assim nós esperamos. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. A Miriam falou lá em cima, né, da Kátia, para Kátia, né, causas atuais e anteriores das aflições, condição do planeta de provas e expiações, sofrimentos necessários para o nosso crescimento, mas que não tiram a responsabilidade dos que proporcionam sofrimento, né? Então, exatamente ali. A Lívia colocou, né, ouvi dizer que em vez de Hitler, que uma vez que Hitler não reencarnaria mais, mas achei estranho isso, ouvi dizer que ele iria para uma espécie de presídio espiritual. Isso é possível? Existe? Quem falou sobre isso quem publicou foi o Geraldinho, que é um médium e um divulgador da doutrina espírita que trabalhou com o Chico naquela época. E numa daquelas conversas particulares, né, em que o Chico transmitia ali algumas impressões, ele comentou sobre isso para ele. E o Geraldinho escreveu esse artigo e publicou na internet. Eu cheguei a conversar com ele para saber exatamente da veracidade, se esse artigo era real, se ele mesmo tinha postado. E ele falou, não, realmente foi isso, né? Tem muitas histórias que o Chico conta que a gente não consegue compreender ainda, mas ele traz essa visão. E aí então ele comentou que o fato do Hitler ser um espírito que não é apenas a questão dele ser um espírito com uma vibração bastante destrutiva para a humanidade, mas é o fato dele também ser um espírito que, pela perseguição que ele sofreria pelas vítimas das suas atitudes, ele também seria um espírito que dificilmente conseguiria se reerguer se ficasse à mercê dos seus obsessores, porque dá a impressão de que o Hitler é obsessor, mas a gente não faz ideia da quantidade de obsessores que ele tem, a quantidade de judeus que sofreram, a quantidade de europeus que sofreram, né, dos alemães também que passaram por essa situação de ódio, de vingança e tudo mais, né? Então, a quantidade de espíritos que buscam essa vingança é algo que a gente não consegue imaginar. Então, na verdade, não é simplesmente como um presídio. Nós temos espíritos que ficam reclusos em determinados ambientes ou dimensões do mundo espiritual exatamente para que possam se recompor. Isso acontece com estadistas, isso acontece com artistas. Certa vez eu lendo uma orientação que um espírito trouxe, ele falava sobre isso, né, que tem artistas que são muito famosos que desencarnam, que no mundo espiritual eles são tão assediados que eles não têm tranquilidade para poder se recompor. E aí então eles acabam ficando separados desses grupos, para que possam, né, voltar ali à sua vida de anonimato de novo, para poder retomar a sua evolução, o seu processo evolutivo. Então, assim, quando se fala sobre presídio, a gente pensa de uma forma diferente, porque, como eu já comentei com vocês aqui várias vezes, numa dessas histórias, né, que se conta sobre o Chico, quando foi perguntado, né, quantas encarnações Hitler precisaria para poder se reequilibrar perante as leis divinas, Emmanuel disse que precisaria apenas de uma, desde que ele se imbuísse desse desejo ardente de buscar o perdão das suas vítimas, de refazer aquilo que ele fez, né? Mas como a gente sabe que a natureza não dá saltos, tudo acontece de um modo muito gradual aqui nessa nossa dimensão, e principalmente num espírito que principalmente num ambiente como esse que nós estamos aqui vivendo, né? Então, simplesmente deixar que as coisas aconteçam, né? Que ele viva a experiência que ele mesmo semeou, e nós aqui a nossa, né? Tentando fazer com que o nosso mundo se transforme da melhor forma. Lá em cima a Catinha perguntou também sobre a corrupção que nós temos aqui no nosso país, né, dessa questão. A gente lembra que a corrupção, ela nada mais é do que o resultado da fraqueza de caráter que nós apresentamos ainda. Nós somos, de certa forma, corruptos e corruptíveis. Quando você vai num restaurante e você deixa uma gorjeta para o garçom, você está corrompendo aquele funcionário. Quando você vai num show, numa apresentação, e você paga para aqueles flanelinhas,
você está corrompendo aquela pessoa. Quando você dá uma gratificação para alguém por aquilo que ele faz para você de bom, você está ali fazendo isso. Né? Então, na verdade, as nossas gratificações nada mais são do que atos de corrupção. E quando a gente se encontra num ambiente como esse, eu me lembro que até que eu conversava com uma amiga que também era espírita, médium, né, trabalhava, mas não, na verdade ela era espírita, mas também espiritualista. Ela gostava muito da Umbanda por causa do pai dela, que aliás foi ele que, digamos assim, me aproximou da doutrina espírita. Ele, digamos, é meu padrinho espiritual, vamos dizer assim. Então a gente tinha uma afinidade muito grande. Então a gente estava conversando sobre algumas pessoas que trabalhavam na Polícia Federal, na alfândega, nos aeroportos, e que acabavam de vez em quando desviando um objeto ou outro que era apreendido, né? Um produto de informática, um relógio, bebidas, equipamentos diversos e tal. E aí então nessa conversa com ela eu falei assim, olha, se eu estivesse lá, eu acredito que eu não cederia à corrupção com tanta facilidade. E ela falava assim, não, se eu estivesse lá eu deixaria cair, não tem jeito, eu cederia à tentação, porque é muita coisa, é muita provocação. Então nesse meio que a gente vive, nesse meio político principalmente, a gente tem ali poder, a gente tem uma quantidade muito grande de recursos que estão à disposição, interesses de todos os lados em que você tem que pedir e você tem que ceder para receber aquilo que você faz. Então, na verdade, o sistema político, que os espíritos já chamaram a atenção no Livro dos Espíritos, dizendo para nós que é fundamental que nós reformulemos as nossas instituições, para que o nosso planeta possa de fato evoluir de um modo mais proveitoso. Então a gente fala, como eu já comentei com vocês, as nossas instituições educacionais. A gente tem ali, por exemplo, a metodologia de Pestalozzi, que foi uma revolução na sua época, mas que infelizmente não pegou. E hoje a gente tem, por exemplo, a Dora Encontre, que é aquela que segura o estandarte da pedagogia espírita para a nossa educação, de mudar esse sistema educacional de você decorar, de sala de aula com esse sistema, de provas que cobram do aluno aquilo tudo, mas que na verdade não educa. Apenas joga informação, mas não educa o caráter. Então, as nossas instituições educacionais, as nossas instituições administrativas, as nossas instituições jurídicas, políticas, empresariais, tudo é necessário modificar. Então, hoje a gente tem um vício dentro desses ambientes de comportamento que vem de muito tempo, porque na verdade esses políticos que estão hoje, que a gente julga como sendo corruptos, como sendo incompetentes, como sendo interesseiros e tudo mais, na verdade não são eles os responsáveis por isso que está acontecendo. Eles estão apenas vivendo aquilo que já no passado vinha se desenvolvendo. Então é necessário que novos políticos cheguem para poder modificar aquilo que infelizmente parece que está enraizado na nossa cultura. Como a Miriam lembrou aqui, como dizia Abraham Lincoln, se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dele poder. E é assim. Né? Eu complemento sempre, né? Se você quer derrubar alguém, você dá para ele beleza, porque uma pessoa bonita, ela tem acesso a tudo e ela se corrompe com facilidade. Dê a ela dinheiro, porque ela vai ter poder para comprar tudo aquilo que ela quiser. Dê a ela influência, porque ela vai ser uma pessoa que vai abrir portas para tudo quanto é lado. E dê a ela inteligência, que a pessoa inteligente ela consegue manipular, construir, destruir, fazer o que ela quiser. Então se você der para uma pessoa que nasce bonita, rica, famosa, inteligente e poderosa, se ela não tiver um caráter irretocável, ela vai se transformar exatamente num desses grandes destruidores da humanidade, né? Infelizmente. A Lívia colocou que para nós, eu acho que ele sofre muito ainda, sem dúvida. Uma humanidade inteira o odeia, né, e emana energias negativas. Já orei por ele algumas vezes, mas nossa, é difícil, né? Só que quem garante que também não estamos lá cumprindo ordens dele, né? Porque na verdade a gente pensa assim, né, Lívia? Não é só o caso de Hitler, mas são muitos desses ditadores, desses destruidores que estiveram aqui no nosso meio. Na verdade, eles acabam caindo no esquecimento, né? Muitas dessas encarnações que nós temos hoje, quando nós pegamos assim um indivíduo que reencarna numa condição de limitação intelectual absoluta, ele não consegue perceber nada, as pessoas esquecem que ele existe e tudo mais, essa reencarnação é exatamente ali para poder recompor, para ele se recompor perispiritualmente, se recompor mentalmente, emocionalmente, para depois dar continuidade na sua existência.
né? Então, assim, o mundo espiritual tem estratégias para poder trabalhar com esses espíritos que nós ainda desconhecemos. Nós sabemos assim de fragmentos, de histórias, de boatos, que falam, que disseram, que isso e aquilo, mas na verdade o mundo espiritual tem uma dinâmica que para nós está muito distante, porque quando se fala em perdão, né, o perdão para nós ele é algo muito difícil, o perdão para o mundo espiritual já é outra história. Nessa passagem, por exemplo, do Geraldinho desse texto, que eu falei para vocês de Hitler, talvez possivelmente estando num presídio, que seria num outro orbe, que não seria aqui o nosso planeta, que seria, por exemplo, na Lua, né? Nesse artigo, Chico falava que o próprio Gandhi se ofereceu como sendo aquele que ajudaria Hitler na sua reconstrução. É verdade, não é verdade? Então fica tudo no campo da especulação. Então, na verdade, é assim, todos nós estamos condenados a alcançarmos a felicidade. Cada um vai alcançar no seu próprio tempo, dentro da sua própria capacidade, recebendo a assistência que tem merecimento e respondendo por aquilo que lidou com a sua vida. Agora, como isso vai acontecer, a gente não sabe. Temos, por exemplo, Humberto de Campos, o nosso conhecido irmão X, ele escreveu sobre Napoleão Bonaparte. E ele dizia o seguinte, que durante aquele período de Revolução Francesa, o próprio Napoleão foi incumbido de reencarnar como sendo alguém que revolucionaria os sistemas de governo da Europa. Acabaria com aquele sistema monárquico antiquado, que era absolutista, que era déspota também. Então, quer dizer, eram sistemas assim que não proporcionaria nenhum tipo de transformação na humanidade. E então Napoleão viria exatamente para poder provocar essa revolução e acabar com esse sistema. E ele fez. Que a partir do momento em que ele provocasse essa transformação, viria o iluminismo como consequência, que traria condições para que o espiritismo pudesse surgir. Só que o que Napoleão fez, segundo esses relatos? Ele começou então a se envolver com o poder, se envolver com as conquistas, e de repente ele ultrapassou o limite daquilo que ele devia fazer. Então, até certo ponto, ele conseguiu conquistar aquilo que estava planejado, realizar aquilo que estava planejado. Depois ele caiu para suas ambições pessoais e começou então a fracassar por um outro lado. Porque aí então ele sofreu derrotas, provocou destruição, foi preso, hoje é considerado um dos grandes ditadores da história, mas que na verdade, segundo Humberto de Campos, a proposta dele era exatamente contribuir para essa grande transformação aqui do nosso planeta. Então, como a gente vê, a gente tem muito pouco sobre essas histórias que são contadas, a gente sabe muito pouco, mas a nossa razão nos leva a esse entendimento, sabendo que as coisas, né, sempre têm esse objetivo. Deixa eu ver aqui que vocês colocaram. Bom, gente, eu acabei ficando muito preso nessas duas questões nesse nosso tema livre de hoje. Não dei oportunidade para que muitos de vocês apresentassem ali alguma questão, alguma dúvida. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Então, Lívia, eu não sei se falei exatamente aquilo que você tinha de dúvida. Espero ter colaborado de alguma forma, né, com aquilo que você apresentou como questão. Tá? O que mais, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram apresentar para nós? Alguma dúvida? Eu tinha falado para vocês, deixa eu lembrar aqui, eu tinha comentado sobre, dá só um instantinho, pessoal, sobre um artigo da revista, lembra que vocês tinham falado? Sobre um artigo só um instantinho. Que eu falei ontem para vocês sobre o advento, sobre a chegada do espiritismo no Brasil, na verdade. Só um instantinho aqui, deixa eu pesquisar. Tá. Gesiel colocou, exatamente. Deixa eu responder aqui, senão vai ficar para trás, aí vai ser imperdoável. Outro dia a gente faz a leitura do artigo, tá, pessoal? Senão não vai dar tempo. Deixa eu ver aqui, só um instantinho.
Já estou chegando aqui, peraí. Bom, a pergunta colocou, a Gisele colocou para nós aqui, então, você conhece alguma coisa sobre fobia social? Seria culpa? A mediunidade poderia agravar e avivar essa situação? O que a gente chama de fobia social, né, é a síndrome conhecida, o distúrbio do pânico, né, que a gente pode chamar também, em alguns casos. Todas essas situações que a gente chama de fobia social, todos os medos, na verdade. Aliás, assim, nós tivemos um encontro aqui em São Paulo, do nosso grupo espiritismo.net. Todos os anos a gente faz encontros, né? O próximo agora vai ser no Rio de Janeiro, como eu comentei com vocês. Foi em 2011, né, Cindizinha? Foi em novembro de 2011. A gente teve aqui um encontro em São Paulo e nós tivemos uma palestra com o Paulo Madjaroff, aqui em São Paulo, né, no Centro Espírita, aqui, amigo nosso, Dr. Alfredo, o nome do Centro Espírita. Então nós tivemos uma palestra com o Dr. Paulo Madjaroff, né, que é irmão da nossa amiga Rosana Madjaroff, que vocês já conhecem, né, das psicografias da Tatiana, e nós o convidamos para fazer uma palestra sobre terapias de vivências passadas. E ele é um terapeuta que trabalha com TVP, né, ele trabalha com hipnose também. E aí, então, a exposição dele, ele falava sobre as grandes dificuldades que a humanidade tem. Ele falou que são duas âncoras que prendem a humanidade na sua evolução, que prendem o indivíduo. É medo e culpa. Essas duas âncoras interferem muito na nossa evolução. Quando se fala sobre a causa dessas culpas, a causa desses medos, eles podem estar relacionados com experiências atuais, podem estar relacionados com experiências do nosso passado, mas que ficaram armazenadas no nosso subconsciente, ou pode ter o conjunto das duas. A gente traz ali um temor, né, um medo ou uma culpa do passado, e de repente nós temos aqui experiências atuais que podem agravar essa condição. Então, quando se fala o indivíduo que tem depressão, o indivíduo que tem o distúrbio do pânico, Joana de Ângeles fala muito sobre isso. Procura na internet, distúrbio do pânico, Joana de Ângeles. Ela fala sobre essa questão. Ela explica as causas espirituais dessa questão. Já que Joana, né, é um espírito que se envolveu muito com as questões psicológicas do espírito. Então, quando ela fala assim numa linguagem bastante técnica, aborda de uma forma muito profunda. Então, ela lembra sempre que a culpa que o indivíduo traz de um erro que ele cometeu no seu passado, seja contra si mesmo, seja contra pessoas, seja algo que ele provocou no ambiente onde ele vivia, essa culpa pode ficar ali em estado latente no seu subconsciente. E aí então, diante de uma situação que ele vive, porque de repente as pessoas dizem assim, olha, a minha vida era absolutamente normal. A partir daquele momento tudo mudou. Uma doença que surgiu, o medo de a perda de um ente querido que aconteceu, um acidente que ele sofreu, uma fase de desemprego que aconteceu, qualquer coisa que possa desencadear, cada um reage de uma forma diferente. A partir do momento em que surge essa experiência, que a gente pode chamar de experiência gatilho, aquilo que estava no estado latente começou a florescer. E aí então a culpa gera depressão. Porque o indivíduo fica assim, eu não sirvo, eu não presto, eu não sou bom, eu mereço sofrer. E esse estado psíquico começa a gerar nele um tipo de reação bioquímica, reação orgânica, e até mesmo também abertura para influências espirituais, que ele começa a gerar depressão. E são aqueles casos, porque existe uma diferença significativa entre estado depressivo e depressão. A depressão é a patologia, é a doença que a medicina ainda hoje procura estudar, é um grande enigma que ela acaba enfrentando. Então pode ser alguma coisa orgânica, pode ser alguma coisa psíquica, pode ser alguma coisa espiritual, né? Estão ainda investigando para descobrir a causa. E já o estado depressivo é alguma coisa que te provoca aquele estado naquele momento, mas que ele acaba sendo revertido depois. O indivíduo está desempregado. Aí então ele fica naquele estado de apatia, de desânimo. De repente ele arruma um emprego, pronto, tudo mudou. Então aquele estado depressivo cessou a partir do momento em que a causa foi resolvida. Uma pessoa terminou um relacionamento, acabou o casamento, ficou deprimido, ou ela ficou deprimida e coisa e tal, de repente apareceu um novo amor, tudo foi resolvido.
ou então ela conseguiu lidar com aquela separação, tudo foi resolvido. Então no caso da depressão, que é uma patologia, de repente a vida está tudo bem, está bem casado, está bem empregado, mas a vida começa a perder a cor. Então a gente fica se perguntando, quais são as causas disso tudo? Podem ser causas atuais, como podem ser causas do passado, que hoje a medicina infelizmente não leva em consideração aquilo que o espírito viveu anteriormente, porque a reencarnação não é um elemento trabalhado pela nossa ciência, mas que os espíritos falam. Você pode até não acreditar no mundo espiritual, mas a sua vida é uma vida de consequências daquilo que você viveu. No caso de fobia social, aquele aglomerado, aquela agitação, aquilo tudo, de repente, que tipo de situação exatamente, né, que você tem claustrofobia, agorafobia, fobia disso, fobia daquilo? Então são várias as situações que podem ser desencadeadas. Né? Você tem aquafobia, hidrofobia, por exemplo, pessoas que têm aquele medo enorme de uma piscina, de chuva, de enxurrada, de repente nunca teve nada que provocou isso nela. Pessoas que têm medo de lugares abertos, pessoas que têm medo de lugares fechados, pessoas que têm medo de altura, pessoas disso. Cada medo tem ali uma causa que a psicologia não consegue entender. Então, na verdade, o que hoje se procura fazer através dessas terapias ou dessas psicoterapias é fazer com que o indivíduo saiba lidar com esses medos. E são, felizmente, tanto as psicoterapias como as medicações que são prescritas têm um resultado bastante positivo, bastante favorável. Né? Mas assim, a questão é, o que desencadeou isso? Esse é o grande mistério que se tem. Então, quando se fala sobre espiritualidade, sim, isso pode acontecer. A pergunta também que o Gesiel fez, a mediunidade pode agravar isso tudo? Pode. Inclusive, nós temos uma palestra interessante de Nazareno Feitosa, que ele fala sobre depressão, terapias de vida passadas e mediunidade. Ele aborda esses 3 temas. Então mostra para nós que a influência espiritual, aliás, a arma preferida que os espíritos têm é afetar o indivíduo psiquicamente num processo obsessivo. Se eu sou um obsessor, deixa eu pegar uma vítima para mim aqui, a Andréia é minha vítima. De novo, né, Andréia? Aí de repente eu quero fazer com que a vida dela seja um transtorno. Eu posso criar nela pânico, medo, depressão. É um jeito fácil de afetar. Mas para isso ela tem que me dar essa abertura. Ela tem que, assim, ela tem que entrar em sintonia comigo. Se ela já traz isso como um elemento pessoal dela, se ela traz isso como um elemento que faz parte do seu psiquismo, fica fácil de influenciar. Agora eu posso bater aquele martelo na bigorna e não acontecer nada, porque ela tem a sua proteção mental, o seu estado psíquico está em equilíbrio, espiritualmente ela está muito bem harmonizada, a sua família está muito tranquila. Aí eu, como estratégia, posso fazer o quê? Em vez de afetar a Andréia, eu começo a afetar a família dela. Já que ela é vulnerável, já que ela está invulnerável, eu pego alguém que está vulnerável. De repente o marido dela lá tomou um banho de água fria, ficou irritado, eu falo, é ele que eu vou pegar. Aí eu começo a provocá-lo para poder provocá-la. Eu acabo afetando-a por causa dele. Então, assim, são estratégias que os espíritos utilizam. Né? Então, o que a gente vê? A mediunidade, nesse caso, que é essa porta aberta para a influência que torna o indivíduo muito mais suscetível, se ele já traz essas predisposições de culpa, se é um processo obsessivo principalmente, porque a obsessão é um espírito obcecado em se vingar de alguma coisa. Então, na verdade, ele tem um vínculo com aquele indivíduo que está sendo obsediado. Então ele já traz uma culpa por ter feito alguma coisa comigo. Eu sou a vítima, quero prejudicá-lo. Então junto ali o desequilíbrio do indivíduo mais o meu interesse, e ele já é médium, sofrendo essa influência, fica muito mais fácil. Então, assim, esses medos que a gente fala, essas culpas que a gente fala, vivemos num mundo de provas e expiações como esse que a gente vive hoje, é um mundo característico de espíritos que cometem erros. Nós somos espíritos que cometem erros. Nós somos espíritos que temos fragilidades no nosso caráter. Nós não conseguimos manter a nossa honestidade, o nosso equilíbrio, a nossa sinceridade. Tudo isso para nós ainda, a gente tem vontade de ser assim, mas a gente não tem ainda condições de exercer isso na prática, pelo menos do modo como a gente gostaria. Por isso, pelo fato da gente ter essa fragilidade toda, nós somos muito vulneráveis a esses erros. Consequentemente, os erros trazem em nós esses transtornos, esses distúrbios psíquicos, que para a medicina e para a nossa ciência acaba sendo um mistério, mas que para a espiritualidade ela pode ser muito bem explicada. Basta você fazer o histórico daquela pessoa que você vai encontrar.
É o perdão e o auto-perdão, Catinha. Essa é a fórmula. É você perdoar aqueles que você acha que te prejudicou e você se perdoar por aquilo que você fez. E você trabalhar com amor por tudo aquilo que você precisa fazer. Então você tem que se libertar, né? É essa libertação que cada um tem que buscar o seu próprio método para poder alcançar o sucesso. Então o que a psicoterapia faz? Faz com que você volte para dentro de si mesmo, comece a identificar aquilo que está errado e comece a direcionar a sua vida de um modo que te retorne, recobre o equilíbrio. Aí você consegue fazer isso. E ter confiança, principalmente, você se espiritualizar dentro da fé que você abraça, né? Para nós que somos espíritas, a gente viver na prática aquilo que a gente estuda, você trabalhar aquilo com vontade, com desejo de crescer, para que crie um ambiente em torno de si mesmo. Isso sim, né? Isso funciona mais do que nunca. Então, na verdade, é um processo de libertação que a gente tem que ter, acima de tudo. Né? O trabalho no bem, né, eleva a sintonia, que é o processo que a gente viu. Né? Então, Geisel, não sei se ajudei, ou compliquei, ou não falei nada que era esperado, mas a gente pode pensar dessa forma, né, com relação a essas nossas bagagens particulares que são geradas por essas nossas falhas, por essas nossas dívidas, dúvidas e tudo mais. Né? Então, com o passar do tempo, a gente vai se tornar espíritos mais elevados, e, consequentemente, a gente vai conseguir ter mais certeza, caminhar com mais segurança, caminhar com mais eficácia naquilo que a gente se propõe a fazer, que é exatamente viver essa experiência espiritual mais adequada. Tá legal? Geisel, tudo certo? É isso mesmo? Tá, mas dá uma pesquisadinha sobre essa questão de distúrbio social, de distúrbio do pânico, que seria interessante. O livro de Joana de Ângeles, chamado é o livro Conflitos Existenciais. Anota esse nome, que é bem interessante, tá? Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles. Ela fala, em cada capítulo, ela fala de uma situação. Então ela fala sobre o ciúme, fala sobre o pânico, fala sobre depressão, fala sobre angústia, fala sobre culpa, né? Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais desse tema, tem que estudar sobre aquilo que ela passa. Tá? Então, assim, Conflitos Existenciais, que trata exatamente desse tema, é um livro assim que é praticamente um dicionário dessas questões que vocês apresentaram. Né? A Lívia perguntou, só para a gente acabar, Lívia, que já passamos aqui quase 8 minutos, só para a gente chegar aqui rapidinho. Qual a diferença entre vampirismo e parasitismo? Né? O vampirismo é aquele que suga, o parasita é aquele que depende. Resumindo, essas duas questões. Então você tem, por exemplo, o vampirismo é o espírito que necessita da energia do outro para poder ficar bem. Mas ele não está preocupado se por acaso ele vai destruir ou não aquele que é o seu fornecedor. A gente tem essas questões quando se estuda biologia, parasitologia em especial. A gente tem ali vários tipos de relação entre os seres vivos. Né? A gente tem aqueles que vivem de uma forma comutativa, né? Eu te ofereço aquilo que eu tenho, você me oferece aquilo que você tem, e a gente vive bem para sempre, ninguém prejudica ninguém. Né? E tem aqueles casos em que há o parasitismo, em que eu vivo dependendo dele, mas eu não te destruo. Nós temos parasitas no nosso organismo, que vivem no nosso aparelho digestivo, por exemplo, que eles ficam ali se alimentando do nosso sangue, se alimentando das substâncias que a gente ingere, mas ele não está preocupado em te destruir, porque se ele te destruir, ele também se destrói. No caso de outros tipos de seres, eles te atacam para poder... É o caso dos predadores. Né? O predatismo é esse caso. Um leão, por exemplo, ataca uma gazela numa savana africana, sabendo que ele vai destruir e acabou. E no caso da relação espiritual que nós temos, o vampirismo tem isso. Né? É um espírito, até protege, no caso das relações comutativas, né? Então, quando a gente fala sobre relação espiritual, o vampirismo acontece normalmente quando você quer tirar daquele indivíduo aquele que ele tem. E depois que ele acaba, quando ele já não te serve mais, você parte para outro. Já o parasitismo é um tipo de relação entre os espíritos em que ele fica o tempo todo do seu lado. Dependendo do seu modo de vida, dependendo daquilo que você oferece para ele psiquicamente, oferece para ele fluidicamente, e ele vai te acompanhando, e normalmente isso é bastante nocivo.
É aquele caso de influência espiritual que não é necessariamente um processo obsessivo, porque tem uma diferença entre obsessão e influência. A obsessão é eu estou obcecado em te prejudicar, eu quero te prejudicar, e para isso eu tenho um motivo. No caso da influência, que pode ser prejudicial, eu me aproximo por interesse. Estou passando, vi, olhei, me interessei, vi que você me oferece, então vamos caminhar junto. E normalmente isso acontece em pessoas que passam que vivem experiências viciosas, como drogas, cigarros, alcoolismo, sexualidade, jogos. Então tem aqueles espíritos que estão sempre prontos acompanhando ele nos seus programas. Esse caso, por exemplo, é de parasitismo. Agora, para aqueles que querem uma experiência mais intensa, ou que é realmente um processo obsessivo, acaba depois atacando diretamente. Né? Mas, de um modo geral, dá para a gente separar das duas formas assim. A Fernanda colocou, né, o parasitismo necessita da energia para estar bem, e tira até a que cabe, né, e o parasitismo depende do outro, mas não o destrói, né, mas fica toda a vida. Mas em ambos os casos as pessoas são receptivas, exatamente. E se estabelece essa relação, você tem essa conexão com eles, e aí então quando o indivíduo começa a sentir, né, poxa, eu acordei aqui, sabe, acordei cansado, tô desgastado, cada dia eu tô passando, deixa eu tomar um passe lá. Aí depois chega lá no passe, começa a tomar um passe para poder recompor as energias. O médium percebe que tem ali uma companhia espiritual e fala para ele, olha, você precisa fazer um tratamento de desobsessão. Que não é necessariamente para obsessores. Pode ser também para esses casos de parasitismo que a gente observa agora. Né, para a gente poder fechar, o Fernando colocou, seria como os viciados que desencarnam, mas ainda assim têm vontade de cigarro, droga e álcool. São esses principalmente, né, que dependem dessa relação. Tá, Jandira, esse encontro do Espiritismo Net, ele é reservado só à equipe. Tá? Infelizmente não é aberto ao público, que são reuniões de trabalho que a gente faz, são reuniões de passeio e tudo, né? E dessa vez o pessoal vai viajar para Paraty, né? Vai fazer uma reunião no Rio de Janeiro, na capital, vai para Paraty, passaria uma parte do feriado também, além do passeio turístico e tudo mais, vai ter também ali encontros e reuniões, e depois volta, né? Então não são encontros abertos, infelizmente. Aqui nós do Espiritismo.net, daqui da nossa sala, uma vez por ano a gente fazia encontros aqui em São Paulo. Aliás, 2 vezes por ano. Né? A gente fazia sempre no mês de abril e no mês de novembro. Então a gente ia para um shopping, fazia aquele encontrão e tal. Aí vinha o pessoal do Rio, vinha o pessoal do interior de São Paulo participar. A gente tinha encontro assim de 30 pessoas. O pessoal do restaurante assim chegava, quando começava já... A gente almoçava assim por volta da 1h, quando chegava às 3h ficava oferecendo cafezinho o tempo todo para a gente poder ir embora, para desocupar a mesa. E a gente ficava até 5h lá batendo papo, né? Aquele monte de fotografia, era muito gostoso, sempre foi muito gostoso. E agora a gente precisa voltar a organizar essas bagunças todas, né? E aí apareciam o pessoal da equipe Espiritismo.net, que também frequenta aqui a nossa sala, como também o pessoal da própria sala. Né? Então assim, são encontros bem gostosos. Mas esse em especial, infelizmente, é reservado somente para a equipe. Tá legal? Mas sempre, se tiver alguma coisa assim pelo Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, a gente avisa vocês. Quem tiver oportunidade é só se programar que a gente passa o dia junto trocando figurinha e jogando conversa fora. Porque dá a impressão que esses encontros é só de falar de doutrina, essas coisas todas, né? Que nada, a gente fala piada pra caramba. É muito bom. Tira foto o tempo todo, é uma festa. Muito bem, pessoal. Encerramos por aqui então o nosso tema livre de hoje. Nós trouxemos aqui alguns temas que vocês apresentaram, né, esperando que a gente consiga realmente, que nós tenhamos conseguido alcançar os objetivos que vocês apresentaram. E o nosso próximo tema livre vai ficar para a próxima quinta-feira do mês que vem, última quinta-feira do mês, mas toda sexta-feira, né, das 10 às 10h30, a gente tem também um momento de tema livre. Então se vocês quiserem deixar alguma coisa reservado para a gente falar durante a sexta-feira, aliás amanhã, né, amanhã é sexta-feira, a gente 10h acaba o nosso evangelho, das 10 às 10h30, tema livre também para vocês colocarem o que vocês quiserem para a gente conversar. Quem tiver alguma dúvida é só apresentar, só oferecer. A Luciana perguntou lá em cima, a Fernanda respondeu aqui, né, o que seria o tratamento de desobsessão? É um tratamento onde os espíritos são esclarecidos e passam não mais a estar ao lado, né, influenciando ou disturbando, né, ou perturbando, né, a pessoa que sofre, né, um processo geralmente de cumplicidade, né, em outras vidas, né, ao qual o desencarnado quer vingança ou culpa de quem sofre e faz o sujeito a essas aproximações
que acabam sendo doentias em ambos. O que a gente complementa também no processo, num trabalho de desobsessão, é o esclarecimento do espírito, propriamente dito, e também do obsediado, né, já que o processo obsessivo acontece porque existe uma abertura. E aí então aquele que é obsediado é falado, olha, você precisa frequentar mais a sua crença, ou frequentar mais o centro espírita, fazer um tratamento de passe, você precisa ler mais, você precisa mudar a sua conduta, porque se nós pensarmos apenas em educar o espírito, se você tira um espírito, chega outro, né? Porque o médium, o indivíduo continua ali presente, né? Então, na verdade, é um processo duplo. Você educa o espírito, ou tenta esclarecer o espírito, e também, principalmente, educa o médium, ou aquele que é obsediado, que é o mais, digamos assim, quase que o responsável por esse processo, né? Quem não bebe não fuma tem um pouco mais de proteção, sim, mas o que vale é o pensamento, né? Na verdade, assim, o pensamento é tudo. O Hitler, por exemplo, não era fumante, não era alcoólatra, né? E provavelmente tinha ali uma presença espiritual bastante tenebrosa. Muita gente diz que ele não era carnívoro, né? Que tem até uma passagem, até o Divaldo fala sobre isso. Mas na verdade tem um livro escrito sobre o Hitler que fala qual é o prato preferido que ele tinha, que era pombo assado com alguma coisa, algum tipo de tempero, né? Então ele era carnívoro assim como nós, né? Então na verdade assim, na verdade é o vício químico, é o vício mental, é o vício físico, é o vício social. São todos esses vícios que abrem, né, que tiram essa nossa proteção. Então o Evangelho, né, de Jesus, eu nunca comi para falar, né? Deve ser bom, né? Sei lá. Eu sou meio carnívoro, eu sou bastante carnívoro, né? Então quando a gente fala sobre o Evangelho, né, que é esse instrumento de proteção, não é apenas um símbolo religioso. O Evangelho para nós é um manual de instruções de conduta, principalmente, né? E é nisso que a gente tem que focar a nossa atenção. Pessoal, vamos encerrar por aqui. Já passamos 27 minutos do nosso 17 minutos do nosso estudo. Vamos só encerrar por aqui, concluir o nosso trabalho. Eu vou passar para a Betinha então. Mais dúvida?